Salve Juliano Baú. Salve Kervin Rayani. Está a aparecer agora na tela os apoiantes do canal. Se tu queres aparecer também, podes aderir ao canal e tornar-te um apoiante. Para fazeres isso, clica no link do comentário fixado e escolhe um dos níveis e lê os benefícios que esses níveis te dão. Fico muito grato por isso. Obrigado a todos. Bem malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer neste vídeo. No vídeo eu decidi reagir à influência brasileira no mundo. É verdade, na tua opinião, achas que o Brasil tem alguma influência no mundo? Diz aí nos comentários para eu ficar a saber também a tua opinião. Subscreve o canal se não és inscrito porque isso vai me ajudar mesmo bastante, mas sem perder mais o vosso tempo, fiquem com o vídeo. Boas malta, como é que é? Tudo fixe? Ok malta, no vídeo hoje trago-vos aqui mais uma react e a react hoje vai ser a influência brasileira no mundo. É verdade, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição caso queiram ver o vídeo de novo, mas antes de continuarmos o vídeo eu vou-vos pedir que me sigam no Instagram, que está a aparecer agora aqui na tela. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se ainda não segues o meu Instagram, vai à descrição que está lá um link que te leva diretamente para o meu perfil, clicas nesse link, clicas em seguir, está feito. Outra coisa, deixa like neste vídeo e subscreve o canal se tu ainda não és inscrito, porque muita gente que assiste os meus vídeos não subscreve. E se tu és uma dessas pessoas, acho que não te custa nada clicar nesse botãozinho aí vermelho e aproveita e clica no botão de like que é para me ajudares a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube. Mas sem mais demoras, vamos então lá reagir ao vídeo. Itália, Estados Unidos, Austrália, Rússia e Angola. O que esses países têm em comum? Pertencem aos 5 continentes do planeta? Também, mas para título de curiosidade, todos eles possuem suas peculiaridades em relação ao Brasil. Como assim? Mas o que seriam essas peculiaridades? Difícil? Que tal comida? Cada país desse adora uma comida brasileira diferente. Cá em Portugal, pelo menos falo por mim, eu gosto bastante de picanha, picanha brasileira é mesmo boa. Então vejamos um pão de queijo ali aquela feijoada. Tá, parou. Essas peculiaridades a que me refiro não se trata de comida, se trata da participação cultural brasileira nesses países. Como algo nosso praticado em algum deles. Em um exemplo simples, a capoeira. Mas também há aquelas participações mais específicas, que evocam um certo orgulho nacional. E é isso que eu trarei nesse vídeo, muito mais do que simples estereótipos brasileiros. Dito isso, falaremos primeiramente da própria capoeira, que é uma arte marcial tupiniquim, misturada com música. Desenvolvida pelos escravos africanos trazidos ao Brasil, a capoeira é caracterizada pelos movimentos ágeis e saltos, sendo que seus principais golpes são os chutes e rasteiras. Chutes e rasteiras. Mais que uma luta, a capoeira é jogada pelos praticantes em uma roda, e o fato de ela não ser apenas uma luta, o fez ser tão importante, pois foi nela o meio que os escravos encontraram para enganar os portugueses e assim poderem praticar o seu treinamento de forma mais discreta. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 72 países possuem instituições de ensino da capoeira. Em Portugal, na Amadora. Um desses países é a Austrália, onde a capoeira é usada de forma na Amadora, cá em Portugal, segundo palavras de Goyo Erei, o capoeirista responsável por um projeto com crianças aborígenes, são 60 pessoas no projeto, e eles valorizam muito a arte, amam o Brasil por conta da capoeira, e hoje em dia é comum ver capoeiristas nas praças, ruas e praias de lá. Continuando com as lutas, falaremos agora do Jiu-Jitsu, um estilo de luta criado no Japão, mas que encontrou no Brasil a sua melhor forma. Isso aconteceu devido a um processo que eu resumirei aqui rapidinho. Os Gracie, uma família escocesa praticante de Jiu-Jitsu japonês, se mudaram para o Brasil no final do século XIX, e anos mais tarde, Mitsui Maeda, um judoca que viajava pelo mundo demonstrando sua técnica, chegou ao Brasil e bastou o encontro com os Gracie para que a família pedisse a Maeda o ensinamento do judô, o que era interessante para a família já que o porte físico dos irmãos os colocavam em desvantagem no jiu-jitsu. Daí eles juntaram as técnicas e, a fim de provar a superioridade da família, Carlos Gracie, o irmão mais velho, desafiou um competidor de cada modalidade distinta de luta. E o Vale Tudo ganhou fama. Para se ter noção, só perdia do futebol em venda de ingresso. E a luta sem regras fascinava tanto ao ponto de membros da família exportarem ela para os Estados Unidos, pois um dos Gracie, Rorion Gracie, fundou com alguns sócios o UFC, mas o UFC só virou um fenômeno com a compra de seus direitos por donos de cassinos. Então, concluímos que o jiu-jitsu brasileiro é uma versão da original, mas é a modalidade hoje mais praticada no mundo e é a base do MMA, tendo a família húngara brasileira como os precursores daquele que é hoje o maior torneio de lutas do planeta.
E não dá para encerrar esse tema sem falar, claro, do futebol, que eu incluo aqui porque os brasileiros que moram em outros países instigam um comportamento nos gringos em relação a torcer para o seu país na Copa, que é aquilo muito comum aqui de reunir a família e amigos e fazer barulho. Então isso tem sido observado principalmente em países europeus por terem pessoas mais reservadas, países com uma comunidade brasileira grande, como a Suíça, por exemplo. Ainda no futebol, o que falar do Jogo da Paz de 2004 no Haiti, que levou milhares às ruas em um episódio que visava apaziguar uma guerra civil? Isso mostrou que o produto do futebol brasileiro também se relaciona com questões políticas e culturais em outros países. Muito embora esse fenômeno de milhares de pessoas nas ruas tendo os jogadores brasileiros como heróis seja explicado pela condição precária do Haiti na época e que perdura até os dias atuais. Cinema e música. Você sabia que uma brasileira já foi a mais bem paga atriz dos Estados Unidos? Sério? A grande estrela era a cantora e atriz Carmen Miranda. Ah, Carmen Miranda. Já Miranda, ouvi na falar, verdade, nasceu em Portugal e ainda muito pequena se mudou para o conhecer. Brasil, adquirindo cidadania e, com o tempo, se considerando brasileira. Carmen Miranda. Já Por ouvi aqui, falar, ela por era uma acaso. celebre intérprete do samba, apresentando clássicos como O que a Baiana Tem, Mamãe Eu Quero. E essa música é bem conhecida, Mamãe Eu Quero. Esta música é muito conhecida, é sério, muito mesmo. Até que seu sucesso a fez ser convidada para um musical nos Estados Unidos, e nesse momento começa a entrar suas proezas no solo americano, pois foi a única celebridade na época a aparecer em uma produção de cinema sem precisar pisar em Hollywood. Isso porque, assim que chegou lá para participar do musical, já foi chamada para atuar no filme Serenata Tropical. Daí suas apresentações na Broadway a impediram de se deslocar para as gravações, o que não parece ter sido problema porque foram as gravações que foram até ela. Tamanha era sua moral logo no início de sua carreira internacional. Moral essa que se manteria por anos, lhe rendendo participações na Broadway e inúmeros filmes em Hollywood. Mas teria algo que explicasse todo esse sucesso instantâneo de Carmen Miranda? Sim, o que acontece é que há um contexto político envolvido. Trata-se de um episódio chamado de política de boa vizinhança entre os Estados Unidos e os países latinos para que estes países fossem blindados de qualquer influência nazista. E para isso acontecer, o governo americano iria incentivar a indústria cinematográfica a usar figuras de alguns países nos filmes. Isso explica o Zé Carioca feito pela Disney, o Argentino Rico em Serenata Tropical e Carmen Miranda. E somado a essa política, há também quem diga que a depressão econômica de 29 atingiu os americanos, e eles já não se sentiam no topo do mundo, estavam mais humildes, chegando ao ponto de usar esse tipo de estratégia. Humildes ou não, fizeram de Carmen Miranda uma personagem caricata. Critica-se que ela contribuiu para o estereótipo de latino-americano que canta, dança e se veste de maneira exótica, além de ser taxada também de mera ferramenta política, pois depois da Segunda Guerra foi simplesmente descartada das produções, mesmo com suas tentativas de se reinventar. Mas, apesar de todos esses contras, diversas são suas façanhas nos Estados Unidos. Chegou a se apresentar na Casa Branca, por um período foi a celebridade mulher mais bem paga do país, era adorada pelas massas, chegando a virar uma boneca, ganhou um documentário, uma rua e uma estrela na Calçada da Fama. Com seu chapéu de frutas tropicais, uma pessoa consiga o nome dicção, nesta Calçada Miranda espalhou da Fama. a imagem da América Latina. Ui, cuidado. Continuando com a música, em 1958 surgiu a Bossa Nova, um estilo derivado do samba caracterizado pela música do canto falado que conta com a influência do jazz americano. Esse movimento visava internacionalizar a música brasileira. E deu certo, tanto é que existe até uma discussão em relação ao jazz e à Bossa Nova pautada em saber qual estilo influenciou o outro. Para Tom Jobim, um dos expoentes da Bossa Nova, a influência é recíproca, já que o jazz está no DNA da Bossa Nova, assim como os cantores de jazz eram seduzidos pelo toque do samba. O fato é que Jobim chegou a ser convidado por Sinatra para cantarem juntos. Sinatra queria essa fusão com o objetivo de inovar e não ser ofuscado de vez pela crescente do rock. E a Bossa Nova não se resume só ao jazz, foi exportada e é uma das coisas brasileiras mais lembradas atualmente em vários países. No Japão, grandes artistas fizeram covers e incrementaram traços do estilo em suas músicas. Até nos animes a Bossa Nova chegou, com músicas e personagens dedicados aos cantores. Então os animes isto chegou, fogo. Vamos agora falar do restante daqueles países que eu mencionei lá no início do vídeo e vai ter alguns de bônus no meio.
Cuba foi Cuba. muito influenciado pelo Brasil. Os exemplos se dão pela literatura, quando Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, ganhou prestígio na ilha. Na música com tropicalismo e as baquianas de Vila Lobos, que influenciaram o nacionalismo musical nos anos 30 e 40, mas o que é de se destacar aqui é a ligação à política nessa interação entre os dois países. Na Rússia. Aqui o uso da imagem brasileira está presente nos desenhos e histórias infantis, principalmente de Samuel Marchak, que é uma espécie de Monteiro Lobato russo, sendo assim bem famoso. Ele utilizava o Brasil em seus contos, em um deles traduziu um poema para uma versão no Amazonas, já em outro há uma viagem imaginária para o Brasil. E saindo das histórias de Samuel, recentemente, Marcha e Russo novamente viajam até o Brasil cantando Tico Tico no Fubá, da já mencionada Carmen Miranda. Itália. Eles lá estão em Itália. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil apoiou os aliados e travou uma guerra contra os nazistas na Itália, em que os brasileiros conseguiram vencer e com isso libertaram o Monte Castelo do domínio inimigo, com a perda de 450 soldados. Os soldados cuidaram daquele povo, dividindo sua ração com os civis, por exemplo, e tudo isso resultaria em um legado. Esse legado pode ser visto atualmente em Montese, um dos locais da guerra. Na sua prefeitura existem 3 bandeiras hasteadas, uma delas brasileira, e lá são encontradas inúmeras homenagens aos brasileiros, que vão desde 7 monumentos erguidos até os artefatos da guerra no museu local. Top, Mas por acaso talvez gostava bastante o mais marcante visitar são as este tipo de crianças museus. montesinas terem na sua grade de ensino escolar a história da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, além de cantarem a canção do expedicionário em datas comemorativas. América Latina. Os países hispânicos têm algo mais em comum culturalmente. Eu não sei bem se é só a língua e a linhagem étnica mais padrão, mas isso acaba colocando eles em uma posição confortável para se reconhecerem dentro dessa identidade latina. Coisa que o brasileiro não tem, esse reconhecimento de ser latino. Pouco sabemos sobre a história e a cultura de países vizinhos. E o contrário não é tão assim, pois embora saibam pouco do Brasil, ainda assim existe o consumo de novelas e músicas brasileiras nesses países, por exemplo Em na Portugal, Argentina. música e novelas é muito. Países de língua portuguesa. Por falarem a mesma língua, o Brasil influenciou países africanos e Portugal, com suas novelas e algumas músicas. Isso é verdade. Portugal geralmente Avenida só tem Brasil conhecimento sobre é uma coisas do novela Brasil, aqui, já vi sendo a cá em influência Portugal, de verdade já mais vi a dos dar. países africanos, Amor à como Vida Angola, também já. Moçambique e Guiné-Bissau. Mas ainda assim, Portugal é bastante influenciado pelo Brasil, já que, pelo menos no YouTube, muitos youtubers que os portugueses veem são brasileiros. Isso é verdade. Então é isso, espero que tenham gostado. Bem, malta, o vídeo terminou. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? É assim, acho que depois de um vídeo destes percebemos bastante bem que o Brasil é bastante influente no mundo. Já foi e até nos dias de hoje ainda tem bastante influência, principalmente cá em Portugal. Eu vou falar cá em Portugal, principalmente na música e nas novelas. Aqui todos os dias passa pelo menos uma ou duas novelas portuguesas nos canais públicos de Portugal. Músicas, nós portugueses consumimos muitas músicas brasileiras, desde funk, desde sertanejo, muita música mesmo. Mas é isso, malta. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição. Caso queiram ver o vídeo de novo, siga a deixar o vosso like. Aproveite, se não fores inscrito, inscreve. E pessoal, fui. Obrigado.